meus queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma videoaula número 19. Estamos nos detendo, reflexões, dando um entendimento aí rápido, mas fazendo essa leitura e reflexões em cima da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que está presente na edição Pacto e Comunhão, edição de 2010. E nós chegamos hoje na nossa última aula sobre esses artigos da Declaração Doutrinária, e hoje vamos estudar, na aula de hoje, o artigo 18, que é sobre a morte, e o artigo 19, sobre justos e ímpios. Então vamos ao primeiro, Artigo 18, morte. Todos os homens são marcados pela finitude, de vez que, em consequência do pecado, a morte se estende a todos. Então, a partir do momento que o pecado entra na raça humana, a morte é a experiência limite nossa nesse presente momento, nesse presente século, nessa realidade que nós vivemos. A morte é a nossa última experiência aqui nessa terra. O pecado gerou a morte, e aqui a gente relembrando que a morte ela tem o significado da separação. Então, a nossa morte tem dois aspectos. A morte física, isto é, do corpo, onde há separação da alma ou espírito do corpo, e também o aspecto da morte espiritual, que é a nossa separação de Deus. Em Cristo não estamos mais separados de Deus, mas a morte física acontece. Esse assunto nós tratamos dentro da teologia no tópico chamado escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. A escatologia ela tem um aspecto individual, quando ela trata das últimas coisas referentes à nossa vida em particular, mas ela também tem um aspecto geral, universal, cósmico, quando ela trata a respeito das últimas coisas em relação a todo o universo. Então, todos os homens são marcados pela finitude. Nós somos finitos, isto é, a nossa existência está circunscrita, dentro de uma duração, e a morte faz parte. Nós temos aqui alguns textos, Romanos 5,12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Em Adão, nós pecamos. Vale lembrar que Adão e Eva eram a humanidade quando o pecado chega. Tudo que é gerado a partir deles, todos os filhos que lhes nascem a partir do pecado, nascem dentro dessa natureza pecaminosa. Deus não os criou assim. O pecado foi uma livre e espontânea escolha, uma decisão do homem e da mulher. E como os filhos ainda não existiam, os filhos são gerados dentro desta realidade, dentro desta natureza caída em pecado. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 21 ao 26. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda, a segunda vinda de Cristo. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder.
porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Tiago 4,14. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a nossa vida, a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Então nós vemos aqui os textos tratando da finitude, aqui Tiago ainda falando sobre a brevidade e a vulnerabilidade da existência humana, né? Nós somos como neblina. Vamos avançando. A palavra de Deus assegura a continuidade da consciência e da identidade pessoais após a morte, bem como a necessidade de todos os homens aceitarem a graça de Deus em Cristo enquanto estão nesse mundo. O que esse tópico quer dizer? Quer dizer que nós não perdemos a consciência após a morte. Nós vamos ver vários textos que asseveram, que afirmam isso. Há por aí doutrina de outras denominações, de outras religiões, que fala sobre o sono da alma. Nós batistas não comungamos desta doutrina. O homem, eu me lembro de Abe Langston, na sua introdução à teologia sistemática, ele diz o seguinte: quando morremos, nós fechamos os olhos para essa realidade e abrimos na eternidade. Então, o que ele está querendo dizer com isso? A questão da continuidade da vida após o momento da morte, porque a morte é a morte física em relação a esta realidade presente. Após esta realidade, nós vamos para o Sheol, ou para o Hades, segundo o Antigo e Novo Testamento, o hebraico e grego, e que significa o além-túmulo, é o lugar para onde os mortos vão. Outra coisa, aqui nessa terra não tem morto andando por aqui, pessoas desencarnadas, como se diz por aí, presentes aqui na nossa realidade. Não há. Nós veremos aqui mais adiante também textos que asseveram isso daí. No entanto, o espírito ou alma permanece e a identidade nossa é resguardada e passamos desta realidade presente no além-túmulo num estado de perfeita consciência. Vamos aos textos. Lucas 16, 19 a 31, conhecidíssimo. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite
dentre os mortos. Esse texto, irmãos, da parábola de rico e do Lázaro, ele é muito interessante. É uma parábola que Jesus proferiu e ela traz assim detalhes, mesmo sendo uma parábola, ela traz detalhes daquilo que Jesus deixa transparecer do que seria o além-túmulo. Duas pessoas morrem, rico e Lázaro, né? Um homem rico e Lázaro, esse rico não é identificado. E Lázaro era um mendigo, vivia numa situação de extrema miséria. E quando eles vão para o além-túmulo, lá já se vislumbra o quê? Um estado. Na nossa escatologia, nós batistas chamamos isso de estado intermediário. O que é o estado intermediário? Nós fomos criados com corpo e alma ou espírito. Quando há morte física, há a separação do corpo da sua alma. O corpo volta ao pó e a alma segue a sua existência. A gente vê isso lá em Eclesiastes, capítulo 12. E o que acontece? O corpo vai se degradar, vai se decompor, mas a alma ou o espírito permanece. Permanece até que momento? Até a segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, nós vamos ver mais adiante vários textos que mostram que haverá a ressurreição dos que estiverem mortos e no momento da sua vinda, os que estiverem vivos serão transformados. Teremos um novo corpo, com novas possibilidades. Um corpo diferente desse corpo que temos dentro dessa realidade degradante, decadente, pervertida que nós vivemos. Então, veja só, o que nós vivemos aqui vai gerar frutos e colheremos esses frutos no além-túmulo, na eternidade. Não se fala aqui como é o lugar, mas o que se dá a entender é que o rico está em tormento, mas ele ainda não tem corpo. E é isso que é interessante. O corpo dos mortos será restituído na segunda vinda de Cristo. Teremos corpos ressurretos como Cristo ressuscitou. Veja, a ressurreição é do corpo, porque o corpo é que se degenera. Na doutrina do sono da alma, a ideia é outra, tá? Que outras religiões, uma outra religião aí segue. Nós, da linha protestante, reformados, batistas, presbiterianos, nós não cremos nisso. Nós cremos que o nosso espírito destituído, sem o seu corpo, ele vai viver já uma realidade em Cristo de gozo, de alegria. Quando fala que Lázaro foi para o colo, o seio de Abraão, significa que Abraão é o pai da fé, é o patriarca, aquele que iniciou o povo hebreu. Então, essa é uma realidade, Jesus dando uma parábola para hebreus. Então, quando Lázaro está lá, Lázaro está com aqueles que estão debaixo da aliança com Deus. Isto é, ele está debaixo da bênção de Deus, ele está no gozo do Senhor. Estar no seio de Abraão é isso. E o rico vem identificado no lugar, está no inferno, ele está em tormento. Então veja só, logo após a morte, mantendo a consciência, a parábola mostra isso, né? O rico sabe muito bem quem é Lázaro, ele consegue vislumbrar Lázaro no seu gozo, porém ele não pode passar para lá. E, da mesma forma, quem está lá no gozo não pode passar para o lugar de tormento. E, da mesma forma, quem está independente dos dois estados, se é de gozo ou de tormento, não pode passar para cá, para a nossa realidade presente. Então, o que há? Há um abismo que separa o Sheol ou Hades, que é o além-túmulo dessa nossa realidade, e lá no Hades há um abismo, uma separação entre quem está em estado de gozo, de alegria, de quem está em estado de tormento, de agonia.
Percebeu? Então, é nisso que nós cremos, baseados não apenas nessa parábola, mas nós veremos vários outros textos. E é um estado consciente. Lázaro não perdeu sua identidade, o rico não perdeu a sua identidade, Abraão não perdeu a sua identidade. Isso é muito interessante, tá ok? E são estados conscientes, as pessoas não estão dormindo, não. Há ainda o outro texto, Hebreus clássico esse, né? Hebreus 9, 27. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Não tem essa de morrer uma, volta, morrer duas, volta, morrer três, volta, não. Ao homem está destinado, está ordenado, olha que interessante, morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Isto é, nós vivemos essa realidade, morremos e lá na eternidade aguardamos o quê? O juízo. O juízo vem quando? Vem da ocasião da segunda vinda de Cristo. Vamos avançando aqui para mais um ponto. Com a morte está definido o destino eterno de cada homem. Isso é muito interessante. Nós também não aceitamos essa história de indulgência, de orarmos pelos mortos. Essa prática ela entra tardiamente na igreja, ela não faz parte das crenças originais da igreja, ela foi acrescentada com o passar do tempo. Por quê? Porque depois que você morre não há mais o que fazer. É muito interessante que a parábola do rico e do Lázaro diz respeito a isso. Olha, o rico fica, manda alguém lá, porque se o morto for lá, vai avisar meus parentes para eles não virem para esse lugar. Por quê? Porque ele tem consciência de que seus familiares estão vivendo do mesmo jeito e vão parar no inferno. E ele quer avisar. E por que ele quer avisar? Porque ele sabe que depois que morre não tem como voltar. Então veja, a partir do momento em que a morte sela a nossa existência para este mundo, ela abre para a próxima experiência existencial nossa, que é no além-túmulo. E que nós, até a segunda vinda de Cristo, até que ela aconteça, vivemos nisso que nós chamamos de estado intermediário. Intermediário por quê? Entre o presente momento e a segunda vinda de Cristo. O que acontece nesse ato? Nós estamos sem corpo. E Deus, quando nos criou o homem com corpo e com alma, ou espírito. E nós, para nos caracterizarmos como seres humanos, precisamos ter corpo. Por isso que Jesus vem, todos ressuscitam, inclusive os ímpios. Nós vamos ver mais adiante, porque todos seremos julgados na inteireza, na integralidade do nosso ser. Todos nós compareceremos como somos, seres humanos, constituídos de alma ou espírito e corpo. Seremos julgados dessa forma. Então, a morte já sela o nosso destino. Romanos 5, de 6 a 11, diz o seguinte: Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem fez o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Então, vamos avançando aí pela fé nos méritos do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. A morte do crente deixa de ser tragédia, pois ela o transporta para um estado de completa e constante felicidade na presença de Deus.
a esse estado de felicidade, as Escrituras chamam dormir no Senhor. Então é muito importante, irmãos, que nós entendamos o seguinte: para o crente em Cristo, para o cristão, a morte, ela perde aquele espectro, aquele aspecto, aquela impressão negativa. Porque o que acontece com a morte? A morte, na verdade, ela nos liberta desta realidade degradante de pecado. E ela já nos projeta, nos leva até a realidade de gozo. Então veja que pelos méritos de Cristo, né, do sacrifício que ele fez no nosso lugar, na cruz, a morte, por mais que ela seja dolorosa, na questão que morte é separação, quem fica aqui está separado de quem morre, então isso envolve o luto, a perda, e é uma experiência difícil. Basta você se lembrar aí de pessoas que lhe são caras, que lhe são importantes, que você ama, o quanto você sofreu, ou talvez até esteja sofrendo, pela separação que a morte causa. No entanto, se essa pessoa está em Cristo, a realidade que ela vive agora é muito melhor que a nossa. Ela já vive uma realidade de gozo, de alegria, e ela já pode vislumbrar a existência sem esse terror da morte. Aqui, pela fé, nós vivemos assim. Quem já morreu, pela própria experiência, já viveu essa experiência limite, que é a morte física, e já está numa realidade de gozo em Cristo. Então Jesus nos assegura, e o texto que nós lemos há pouco, de Romanos, fala disso, na verdade. Ainda temos 1 Coríntios 15, do 19 ao 20, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primogênito entre os que faleceram. Então, se a gente vive só para viver aqui, como diz, né, comamos e morramos, porque a vida não tem sentido. E muitas pessoas aí vivem assim, né, sem sentido na vida. Então, o que fazem? Quando uma pessoa não vê sentido na vida, ela se entrega aos prazeres, porque de certa forma os prazeres vão dar um alívio imediato, mas todos nós sabemos, depois vêm as consequências, né? Segundo aos Coríntios 5, do 14 ao 15, pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a nossa vida tem sentido em Cristo, vivemos para ele, né, que morreu por nós. Filipenses 1, 21, 23. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. O apóstolo Paulo já tinha perfeita consciência que ele partisse para Cristo ia ser muito melhor. Por quê? Porque ele ansiava ter esse encontro com Cristo na eternidade. Então, irmãos, são vários textos aí que vão derrubando com muita tranquilidade essa doutrina do sono da alma, né? Porque às vezes a gente vê na linguagem do Novo Testamento a questão de ele estar dormindo, né? Porque o aspecto de quem morre é como se estivesse dormindo. Então, não significa que a pessoa está dormindo na sua alma, né? 2 Timóteo 2,11, esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Olha que interessante, né? Aí vai falar, não, viveremos lá na frente. Não, viveremos. Irmãos, para. Se nós estamos morrendo com ele, viveremos com ele. Vamos avançando, né? Mais um ponto. Os incrédulos impenitentes entram, a partir da morte, num estado de separação definitiva de Deus. Aquilo que eu estava falando, lá no estado intermediário, há
para o crente em Cristo, um estado de gozo, e para o que não está em Cristo, um estado de tormento. E nós vemos aí, né, Lucas, novamente, 16, 19 a 31, que é a parábola de rico e do Lázaro, que mostra bem estratificado, bem compartimentalizado a realidade, a situação de ambos, do rico e do Lázaro. E o Lázaro em gozo e o rico em tormento. João 5, do 26 ao 29. Pois, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Né? Está falando sobre a ressurreição que existirá lá quando ele vir como juiz. Ele tem autoridade para julgar. Né? É disso que está falando. Ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Por quê? Porque vai estar com Deus por toda a eternidade. E os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Por quê? Porque estarão eternamente separados. Há uma doutrina aí que diz que nós seremos aniquilados. Tá? Estou com dificuldade de falar a palavra. Não existe também isso, né? De que os que estão sem Cristo serão aniquilados, o diabo será aniquilado. Não, haverá uma realidade de tormento eterno, irmãos. Eu estava lendo um livro de teologia sistemática e agora está me falhando aqui qual livro que é, mas que fala assim que para quem está em Cristo, o gozo ele é crescente e constante. E para quem está sem Cristo, a eternidade será de crescente separação, impossibilidade de salvação e tormento sem fim. Ai, meu Pai, as pessoas deveriam pensar bem sobre a sua existência. A nós, igreja, cabe alertarmos as pessoas. Na palavra de Deus, encontramos claramente expressa a proibição divina da busca de contato com os mortos, bem como a negação da eficácia de atos religiosos com relação aos que já morreram. Então aqui vem uma série de textos. Levítico 19:31. Não procurareis os que consultam os mortos, nem os feiticeiros, não os consulteis, para não serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nós temos Deus, não precisamos de gente consultando mortos. Levítico 20, o 6 e o 27. E voltarei o meu rosto contra aquele que procurar os que consultam os mortos e os feiticeiros, prostituindo-se com eles, e os eliminarei do meio do seu povo. O homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro certamente será morto. Serão apedrejados, serão culpados da própria morte. Deus era muito severo na lei com quem consultava os mortos. Olha aqui essa outra situação. 1 Crônicas 10:13. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido à palavra do Senhor. Ele fez lá alguns sacrifícios, não obedeceu, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos, né? A necromante de Endor. Então veja só que interessante, né? Ele queria ter uma palavra de Samuel. Isaías 8:19. Quando vos disserem, consultai os que consultam os mortos e os feiticeiros, que sussurram e murmuram, respondei, por acaso um povo não consultará o seu Deus? Em favor dos vivos se buscarão os mortos? Isaías. Tá. Então nós vemos tacitamente proibido a consulta aos mortos. Por quê? Porque nós temos Deus, irmãos. Nós não precisamos recorrer a esse artifício, porque não é bem a mortos que se consulta. Não são bem os mortos que falam nessas consultas.
E ainda vale ressaltar, né, a negação da eficácia de atos religiosos com relação aos que já morreram. Então, por exemplo, eu já falei, né, sobre a doutrina católico-romana, que trata sobre as indulgências, missas de 7º dia, missas de um mês, missas de um ano, essa intercessão para aqueles que já morreram, mesmo porque não faz parte do nosso sistema de crenças e não encontramos sustentação para a ideia de purgatório na palavra de Deus. Então, veja bem, às vezes pode causar melindre se tem um católico romano nos ouvindo. Eu já fui católico romano, mas veja bem, na palavra de Deus você não encontra textos que sustentem a ideia de purgatório, e a nós não cabe orarmos por eles. Por quê? Porque Jesus mesmo na parábola do Lázaro já falou isso, né? Que não tem, é intransponível, há um abismo, os atos daqui não refletem lá. E contra o espiritismo, o kardecismo, por exemplo, os atos de lá não refletem aqui. Então, nós precisamos entender essas coisas à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus rechaça todo esse tipo de doutrina. Então, vamos avançando, chegamos no último artigo da nossa declaração doutrinária, o artigo 19, que trata sobre justos e ímpios. Então, nós tratamos sobre a morte. Então, agora nós vamos ver o que acontece aí, né, com justos e ímpios. Deus, no exercício de sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história a seu termo final. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não existe essa ideia, deixa a vida me levar, vida leva eu. Irmão, isso é uma bobagem, porque Deus está na condução da história. Deus não é aquele, como se falava no passado, o relojoeiro, que deu corda no relógio e jogou o relógio ali na praia e largou o relógio funcionando por sua conta. Não. Deus criou o mundo e Deus cuida do mundo, né? E Deus dá condução para a história culminar nos seus propósitos. Mesmo, e é interessante isso, às vezes nós não entendemos, mesmo que nós tenhamos o exercício da nossa vontade, Deus não deixa de ter o exercício da sua, e a nossa não interfere na condução que Ele está dando para a história. Então a gente pode pensar na história de um aspecto macro, maior, que Deus está conduzindo a história, e os aspectos micros, né, que são as nossas histórias pessoais, as histórias das nações, que não interferem, por mais que as pessoas tomem decisões, por mais que, por exemplo, um vulcão entre em erupção e mude a história de uma nação, de uma localidade, nada disso interfere a direção que Deus está dando para o universo. Tudo culminará, tudo chegará aonde Deus quer que chegue, do jeito que Deus quer que chegue. Então nós temos aqui um texto, Mateus 13, 37 a 43, e ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo, é o final da história, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo, isto é, lá no final da história. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Olha a ideia.
ali haverá choro e ranger de dentes. A fornalha de fogo, o fogo no sentido da aplicação da justiça de Deus. E a justiça de Deus implica em haver choro e ranger de dentes, não tem aniquilação. Então essa doutrina também está furada. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, você aí que está assistindo, se você tem ouvidos, se você está atento a essas coisas, ouça. 1 Coríntios 15, do 24 a 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Está falando de Jesus. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. Quer dizer, o Pai sujeitou a Jesus todas as coisas. Veja que Jesus, ele está agindo, ele é o juiz da parte de Deus, o Pai. Olha que linda essa relação na Trindade de Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então veja, Jesus, o Filho, submisso ao Pai. Ele não é menor que o Pai. Ambas pessoas divinas, são eternas, são poderosas, tanto quanto o Espírito Santo. No entanto, há uma sujeição dentro do relacionamento, dentro da economia, da convivência do Deus triuno. É coisa linda, irmãos. Irmãos, procurem por aí, vocês não vão encontrar em nenhuma religião, outra religião, esse tipo de realidade, porque Deus é assim e porque Ele se revelou a nós assim. Efésios 1:10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Cristo, ele é o centro da existência, ele é a razão de ser de todo o universo. Ele é o Logos, ele é o Criador de todas as coisas. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente em grande poder e glória. Então, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Lucas 17, 24. Pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Lucas 21, 27. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Atos 1, 11. Que lhes disseram, os anjos falaram para os discípulos quando Jesus ascendeu aos céus glorioso, ali no início de Atos. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá do mesmo modo como o vistes partir. Também tem aí uma denominação, uma religião que diz que Jesus já veio. E ele já está no tabernáculo. Irmão, é muita ideia que contraria o que as Escrituras afirmam. Todos os olhos verão a vinda de Cristo. Ela não foi espiritual, não foi em silêncio, já aconteceu, É porque deram umas profetadas lá no passado e precisava acontecer, não aconteceu, a vinda de Cristo não foi acontecendo, aí inventaram essa história aí e tem gente ensinando isso daí ainda para frente, Continuando, 1 aos Tessalonicenses 4,16.
Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, em Tessalonicenses está estabelecendo aí, para nós entendermos, que quando da segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier novamente, e ele virá como juiz, quem morreu em Cristo, aqui está falando dos salvos, todos ressuscitarão, mas quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Os que estão aqui não precederão os que já morreram, porque Jesus é justo juiz. Tem lugar primeiro quem primeiro morreu na expectativa dele. E os que estiverem, por ocasião da sua segunda vinda, serão transformados. 2 Timóteo 4, 1 e o verso 8. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Então, será visível, todo olho verá. Então não tem essa que Cristo já veio, não. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Daniel 12, 2 a 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que se converterem a muitos para a justiça, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então veja, irmãos, no tempo de Jesus tinha o grupo dos saduceus, que inclusive era muito maior e muito mais poderoso politicamente que o grupo dos fariseus. E os fariseus criam na ressurreição. Olha aqui um texto de Daniel, do Antigo Testamento, que fala sobre a ressurreição. E a gente vai encontrar em Jó também essa afirmação. Mas os saduceus não criam na ressurreição. Por isso que eles tentavam pegar Jesus lá, e Jesus é que pegou eles de jeito, João, vamos avançando aqui, nos textos, João 5, do 28 ao 29, nós já lemos esse texto, Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. 1 Coríntios 15, esse texto é longo, mas nós vamos ler. Não todo o capítulo 15, que todo ele trata disso, de segunda vinda, vitória, é mais sobre a vitória de Cristo sobre a morte e a ressurreição, É um texto, 1 Coríntios capítulo 15, que ele fala da vitória de Cristo sobre a morte. Nós vamos ler aqui, 1 Coríntios 15, nós vamos ler dos versos 20 ao 28, depois a gente vai dar um salto e vamos ler do 35 ao 53. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui
quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E aí a gente vai para o 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo virão? Insensato. Aquilo que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente ele dá o corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os seres humanos têm uma espécie de carne, os animais outra, as aves outra e os peixes outra. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a majestade dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a majestade do sol, outra a majestade da lua e outra a majestade das estrelas, porque uma estrela distingue-se em majestade de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em um corpo perecível, esse nosso aqui, e ressuscita imperecível, o corpo que teremos. Semeia-se em desonra, a realidade que estamos, e ressuscita em glória, o corpo que teremos. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita-se um corpo espiritual. Então Paulo aqui está dando uma ideia para a gente aí do que seria a possibilidade desse corpo aí. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. E o último Adão, que é Cristo, espírito que dá vida. Mas primeiro não veio espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O homem foi feito do pó da terra. O segundo homem é do céu, Cristo, né? Por isso que a gente fala que Cristo vem a segunda vez, porque Cristo não é daqui. Quem é daqui volta. Jesus não é daqui. Jesus é o que desceu, o pão que desceu do céu. Então, ele veio a primeira vez, subiu aos céus, virá uma segunda vez. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Mas digo isto, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é mortal. Irmãos, interessante, né? A igreja já vivia naquela época o Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Já vivia em expectativa. Paulo aqui no final desse texto, ele já está deixando transparecer que ele estava ansioso pela segunda vinda de Cristo. E a gente percebe, ele trata disso lá em Tessalonicenses, né? Porque estava havendo ali um problema na compreensão a respeito da ressurreição, estava vendo ali algumas palavras discordantes do ensino bíblico. Então havia uma expectativa na igreja de que Cristo viria logo, né? E aí nós temos ainda Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, tanto quanto ele tem um corpo ressurreto, nós também temos. Por isso que ele é o primeiro dos que faleceram. Ele é o primeiro que tem esse corpo. Nós também teremos. Vamos avançando.
os mortos sem Cristo também serão ressuscitados. Então, Daniel 12:2, né? Muitos dos que dormem no pó da terra, da terra se ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. A gente já tinha lido esse texto. Também o outro texto que a gente já tinha lido, já é pela terceira vez que nós lemos, João 5, 28 e 29, não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Então não tem essa, só os crentes vão ressuscitar. Não, todos ressuscitarão, porque o julgamento será no homem na sua integralidade, com alma e corpo. O homem assim comparecerá perante o tribunal de Deus e será julgado como ele é, homem. Atos 24:15, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Então nós temos aí vários textos que dizem a respeito de que a ressurreição será para todos, todos ressuscitarão. Vamos avançando. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Então, olha que interessante. Mesmo estando debaixo da custódia de Cristo, nós também seremos julgados. E aí a gente vai ver também a questão dos galardões, né? Isso é, da recompensa, do prêmio que nós receberemos na eternidade, né? Então, aqui o primeiro texto, Mateus 13, 49 e 50, assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então, esse texto aqui mostra que os maus serão separados de nós, eles já terão uma destinação de acordo com o tipo de vida que eles tiveram aqui. Então, é muito importante. Os atos daqui refletirão lá, né? As decisões que tomarmos aqui, elas reverberarão, ressoarão lá na eternidade. Atos 10, 42. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Vivos e mortos, aqui está falando sobre justos e injustos. Por que mortos? Porque mortos é que eles estarão eternamente separados de Deus. Essa é a segunda morte. A primeira morte é que estávamos separados de Deus aqui. A segunda morte é que sem Cristo, aqueles que estão sem Cristo estarão separados por toda a eternidade de Deus, né? A gente vê esse relato da segunda morte, né? Vamos avançando. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Não é que Deus vai nos julgar porque ele precisa descobrir o que é que foi que nós fizemos de errado. Deus é onisciente. Na realidade, o julgamento é trazer à tona tudo o que foi feito de bom e de ruim ao longo de toda a existência do universo. Essa segunda vinda de Cristo, ela põe termo a todas as coisas. Tudo será trazido à luz, o que for de bom, o que for de ruim. Então, meu irmão, nós daremos conta de toda a palavra frívola que saiu da nossa boca, todo pensamento, toda atitude equivocada nossa virá à tona. As consequências dos nossos atos, o julgamento será pleno e total. Segundo aos Coríntios 5:10, pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo,
de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. E esse texto aqui é muito interessante, né, para os que estão em Cristo. 1 Coríntios 3, de 11 a 15, ele fala do galardão que teremos lá na eternidade, né, os salvos. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce, isto é, o que fazemos em Cristo, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. Olha o fogo aqui, a justiça de Deus. E o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Então tem muita gente aí que vai entrar chamuscado na eternidade, mas será salvo, né? Então às vezes a gente fica mandando para o inferno muita gente que não vai para o inferno. Irmãos, às vezes a gente tem essa mania de querer julgar, né? E aqui o texto fala, né? 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Haverá o tempo certo, o tempo de Deus para o julgamento. E o julgamento não será feito por nós, será feito por Cristo. Por isso que com a medida com que julgamos, seremos julgados, irmãos. Por quê? Porque toda obra, toda palavra, todo pensamento, todo sentimento, tudo que fizermos será posto diante de Deus. Não para ele descobrir, porque ele já sabe, mas porque o julgamento traz à luz todas as coisas e nós ficaremos surpresos conosco mesmo e com as outras pessoas, né? Vamos avançando aí, o próximo ponto, já estamos quase no final da nossa lição. Os ímpios condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Marcos 9, 43, 48. E se tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser jogado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só do que, tendo dois olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então olha que interessante, Jesus falando para nós eliminarmos da nossa vida tudo aquilo que atrapalha, né? Como diz lá em Hebreus, né? Nos despindo de tudo aquilo que nos desvencilhando, de tudo aquilo que nos atrapalha, o pecado que nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós devemos nos livrar de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada. Por quê? Porque lá no inferno vai haver tormento. Essa ideia de verme, fogo que não se apaga, é a ideia de tormento. Lucas 16, do 26 ao 31, a parábola do rico e do Lázaro, né? E fala lá dos tormentos do rico, né? Ele fala para Lázaro molhar o dedo na língua dele para aliviar o tormento dele. Então, o tormento será terrível para os que estão na eternidade sem Deus. Sempre essa ideia. O tormento só vai piorando. Faz ideia? Você acha que os sofrimentos do presente momento hão de se comparar com a glória que será revelada nos filhos de Deus? Imagina os sofrimentos do presente momento comparado aos sofrimentos daqueles que não estão em Cristo. Aquele tormento será muito pior, porque aqui ainda há possibilidade de arrependimento. Na eternidade não haverá mais isso. E agora chegamos ao último ponto da nossa lição, o último ponto da nossa declaração doutrinária, né? Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor.
Então, olha que coisa linda, Mateus 25, 31, 40. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então haverá recompensa, irmãos. Aqui Jesus também. Paulo lá em 1 Coríntios 3, falando da recompensa, Jesus aqui. Mas continua. Lucas 14, 13 a 14. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm com que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Então, olha, o que nós fazemos aqui reverberará na eternidade. Detalhe, nós não conquistamos a salvação pelas boas obras, como diz lá em Efésios. Fomos feitos para as boas obras. Nós somos salvos pela graça. Isso não é de nós, é dom de Deus. E é pela graça para que a gente não se glorie. E as obras foram feitas, as boas obras, para que vivêssemos nelas. É o que se espera de quem pela graça foi salvo. João 14, do 1 ao 3. Aí a gente arrebenta também com a doutrina, né? Espírita kardecista das boas obras, né? Não tem nada de boas obras para melhorar. Não. Já foi melhorado em Cristo. As boas obras é consequência e é responsabilidade nossa. Né? Lembra da mordomia? Falamos de mordomia lá atrás. Né? João 14, do 1 ao 3. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E terminando esse texto que é magnífico. Meu Pai, Apocalipse 21, do 1 ao 7, é lindo esse texto. E viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Está falando de Cristo, irmãos. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já foram, né? O mar já não existe. Uma coisa linda. O que estava sentado sobre o trono disse: Eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Irmãos, é maravilhoso nós lermos um texto como esse. Porque quando nós tratamos da escatologia, isso é, a doutrina bíblica das últimas coisas, nós vemos a respeito da morte, que é esse aspecto aqui individual, pessoal nosso, mas em alguns momentos se confunde, intercepta a escatologia geral, a destinação que Deus vai dar para todas as coisas. Mas veja que nessa nova terra, nessa nova Jerusalém, novo céu, nova terra, essa nova realidade, essa nova ordem estabelecida por Deus, porque Ele faz novas todas as coisas, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Lembra do tabernáculo lá? Aquela tenda que acompanhava o povo saindo do Egito, indo para a terra prometida, né, para Canaã. O tabernáculo sempre trouxe a ideia de que Deus estava no meio do seu povo. E aqui o tabernáculo, quem é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Cristo. Mas quem estará conosco por toda a eternidade? Seremos iluminados pela sua glória. Cristo. Veja que ao olhar para Cristo, Jesus falou, né? Quem me viu a mim, viu o Pai. Nós vemos Deus em Cristo, porque Cristo é Deus. Lembra que Jesus Cristo é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque? Melquisedeque é aquele que não tem genealogia, você não sabe de onde ele veio, para onde ele foi, porque o texto também não fala mais dele, a gente não sabe onde ele foi parar. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão ofereceu o dízimo para ele, ele aceitou. Olha que interessante, né? Jesus é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio continua. Nós estaremos vendo Deus em Cristo. Deus Pai, aquele a quem não podemos ver, veremos em Cristo. Seremos iluminados pela glória de Cristo. Irmãos, essa é a maior recompensa. Esse é o maior galardão que nós podemos ter. Independente dos galardões que Deus nos dará, que Jesus nos dará após o seu julgamento, igual a esse não tem. Podemos estar com Cristo por toda a eternidade. Amém? Essa é a sua condição? Deus te abençoe. Vamos seguindo, né? Para Canaã, para a eternidade. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado por esses estudos na nossa declaração doutrinária. Continuaremos com as videoaulas, abordaremos novos assuntos e agradecemos ao Pai porque somos um povo que tem bem estabelecido as nossas crenças. E nós te louvamos porque foi o Senhor quem revelou essas coisas ao nosso coração. Ajuda-nos a não apenas conhecermos, mas vivermos e estarmos na expectativa de todas essas coisas. Obrigado, Pai, porque a morte que um dia nos colherá, nos levará até a Tua santa presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Deus permitindo, continuaremos aí as nossas videoaulas. Um abração. Até mais.